sou aluna da turma 21-24 e eu vou fazer uma entrevista com a minha avó sobre a ditadura militar. Boa tarde, meu nome é Margarete, vou responder umas perguntas a respeito da época da ditadura para minha neta Caiane. Estou às ordens. O que você fazia nesse período? Nesse período da ditadura eu estudava na minha época, não era como é hoje, né? O ensino tinha o primário, o ginásio e depois tinha segundo grau, depois a faculdade. Hoje é diferente. Na época eu estava na quarta série do primeiro, hoje é primeiro grau, na época era primário. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos na época. Como viu o país naquela época? Olha, eu não tenho muita percepção assim de como que era, porque eu era pequena, tinha 8 anos. Mas depois, até conversando com os meus pais, assim, o que eu tinha naquela época? Naquela época não tinha direito à liberdade, no caso de expressão, né? Que era a imprensa, eles sofriam censuras, né? E tinha a época também dos estudantes que tinham movimentos assim contra o regime militar na época, né? Então foi um período assim bem confuso, só que ao mesmo tempo era uma época mais tranquila de se viver. A gente tinha mais condições de estudo, a gente tinha muito mais segurança, então tinha o lado bom e o lado ruim, né? Para você, esse período impactou positivamente ou negativamente, então? Como eu falei na resposta anterior, né? Teve um impacto positivo e um impacto negativo. O impacto positivo é que a gente tinha melhores condições de vida, não tinha a violência que a gente tem hoje, era bem mais tranquilo. Daí falam em termos de liberdade, mas hoje em dia também não temos muita liberdade, né? Não podemos sair tranquilamente de casa, porque a gente tem medo de sofrer um assalto, a violência por tudo, mas também tinha o outro lado que a gente não podia se expressar livremente, que hoje a gente pode, né? Se expressar, ter opiniões formadas e então eu acho que na minha opinião teve um impacto positivo porque eu acho que a vida era mais tranquila, a gente tinha acesso à educação, eu acho que era bem melhor naquela época, tanto é que hoje tem aí os colégios militares que eu acho que são muito bons, uma disciplina mais rígida e tu tendo respeito, eu acho que foi positivo, do meu ponto de vista, posso estar errado. Muito obrigada. Então, vó, quantos anos você tinha naquela época? Tinha 16 ou 17 anos nessa época. E o que você fazia nessa época? Eu já era casada. Tinha filhos? O meu primeiro filho foi com 18 anos. E a senhora estudava? Não, naquela época era muito difícil para estudar, os colégios era tudo muito longe, né? E a gente não tinha tanto assim como agora, né? Sabedoria como agora, né? Que precisa estudar, né? Para ser alguma coisa. Aquele tempo não, né? Quando eu era criança, eu cheguei a trabalhar até em casa de família, né? Para ajudar a mãe, o pai, tudo. E sobre o seu tio? Eu tenho um tio que veio da Rússia. Nessa época, era o tempo da lei da legalidade, ele veio fugido num porão de navio. Então, como ele veio fugido nesse porão do navio, ele era lá da Rússia, do tempo que a guerra chegou lá, né? Quando chegou aqui, então, como ele não tinha documento nenhum para comprovar o que ele era, de onde ele era, ele só vendia bilhete em Porto Alegre. Vendia muito bilhete em Porto Alegre até que conheceu a minha tia. Claro que ele não pôde casar, mas ele ficou muitos anos morando com a minha tia. Aí, depois, quando ele morreu, ele foi enterrado como uma pessoa indigente, né? Porque não tinha documento, não tinha nada, ninguém sabia quem era. Então foi colocado assim, só que nós sabíamos que ele era da Rússia. E ele era russo mesmo, de lá da Rússia, né? E como eram as ruas naquela época? Aquelas ruas, naquela época minha, eram umas ruas bastante difíceis, a gente quase não podia andar na rua. Na época, assim, tinha muitos militares
de um lado e do outro da rua, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, cada um com uma arma, assim que nem uma espingarda, né? Ninguém podia desobedecer, porque na verdade naquela época quem mandava mesmo era eles, não é quase que nem agora, né? E como viu o país naquela época? Era bom, ruim? Ah, era uma época muito ruim, porque tu não tinha liberdade nenhuma, né? Tu não podia sair pra rua, não tem como sair pra rua, para estudar, para nada, só tinha mesmo que ficar em casa, porque naquela época era até aquele tempo assim de pardo, negro, essas coisas assim, eles não aceitavam muito, né? Imagina se a tua avó saísse pra rua e não tava aqui. Então era assim. Muito obrigada, avó. Não, por isso, quando precisar, ela tá sempre aqui para te ajudar, tá bom? Após realizar esse trabalho sobre a época da ditadura militar com as minhas avós, percebi o quão extremos tem entre as duas famílias. Uma disse que não percebeu e nem sentiu nada na época da ditadura militar, até mesmo dizendo que foi positivo aquela época para o crescimento do Brasil, enquanto a outra diz que sofreu totalmente, não foi só ela, foi a família inteira, sem o direito de estudar, tendo que trabalhar cedo e até mesmo sem poder sair na rua.